Olá, meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos começando agora mais uma aula, a sexta aula de escatologia. Vamos estar falando sobre o livro de Apocalipse, capítulo 12, com o nosso missionário Martiliano. Vou estar chamando ele aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Convidando nosso irmão Martiliano. Glória a Deus. Peço aos irmãos aí, todos aqueles que estiverem assistindo e gostado desse nosso vídeo aí, do nosso estudo, que possa estar curtindo e compartilhando. É um conteúdo para o nosso aprendizado, para que a gente possamos aprender cada vez mais dentro das escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E também tem lá no YouTube lá o nosso canal. O canal tá lá, Henrique Severo. Tem vários conteúdos lá. Peço aos irmãos que possam estar lá assistindo lá e deixando o seu like, compartilhando com os amigos, tá bom? Cadê o nosso amigo Martiliano? Glória a Deus. Glória a Deus. Não, é maior. É maior? Ali não é prefeitura. E aí, varão? Paz Paz do do Senhor. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui o cabelo aqui. Tá parecendo um porco espinho aqui, o cabelo tá todo arrepiado. Tá bem. Mas vamos que grande é a batalha, mas maior é a vitória. É isso aí. Mas e aí, as bênçãos estão chegando aí? Porque aqui as bênçãos estão caindo. Tá. Papai do céu tá no controle. Amém. Então, meu amado, deixa eu falar para você, muitas das vezes as guerras que nós estamos passando devido às batalhas espirituais que têm acontecido no mundo espiritual, que gradativamente atinge o mundo físico, porque toda vez que você vê a batalha e você vê o êxito, o diabo vai lá no inferno e fala assim, não é possível. As pessoas estão fazendo aquilo que não era para fazer, no meu ver, que é levar a palavra, atingir metas e objetivos, e acaba que nós nos tornamos algo. Por essa semana, algumas batalhas, assim como todos nós que passamos a batalha espiritual, você avalia e pensa assim, Deus, eu reconheço que tudo que tem acontecido na minha vida, por mais difícil, por mais pesado que seja, o Senhor tem feito milagres. Muitas das vezes, Henrique, Deus coloca no meu coração, e às vezes eu fico observando, que não conseguimos, muitas das vezes, assim, entender a magnitude do que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida com outras pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes nós comparamos bênçãos no sentido material e não espiritual. Como é que a gente muitas das vezes equipara? Deus, eu estou fazendo a sua obra, estou fazendo a sua vontade, o seu querer, estou andando no seu caminho, não sou perfeito, mas eu estou procurando andar correto, mas eu comparo a minha vida e fico vendo. Poxa, eu poderia ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter alguma coisa material. Não precisa ser muita coisa, mas só para eu não ficar no sanhaço aí, no aperto, no sufoco, que muitas vezes a gente passa.
E a gente fala isso com Deus, às vezes não fala abertamente para pessoas ouvir, mas falamos com Deus no nosso particular. Porque a impressão que dá que aquela pessoa que está ali, às vezes você sabe que ela não tem uma vida tão correta com Deus, aí você olha e diz assim, olha lá, o camarada está com um carro novo, a casa do camarada, e você sabe que muitas vezes o camarada, a pessoa que eu falo de forma geral, pode ser mulher ou homem, tem um monte de coisa errada por debaixo dos panos, você sabe que a pessoa está fazendo de errado, mas parece que a vida dela é abençoada, e eu que faço tudo certo, procuro andar correto, praticar aquilo que a Bíblia manda, é só paulada na cabeça, é dificuldade financeira, é batalha espiritual, é arroxo, é desemprego, dinheiro ali no limite, é literalmente o ditado, vendendo almoço para comprar a janta, e o questionamento é esse. Deus, o que está acontecendo? Isso que você pergunta é o que Deus fala ao meu coração. E eu me pergunto muitas vezes para Deus também, essas coisas que acontecem, comigo também acontece. E Deus falou ao meu coração assim, ontem eu vindo do trabalho, hoje eu estou de folga, eu parei, que eu estou sem moto, né? Eu estou sem moto. Eu parei no ônibus e tinha uma senhora. E eu olhei para ela e falei, essa irmã, ela é cristã. Aí eu sentei e a irmã olhou para mim e falei, opa, tudo bem? E comecei a conversar com ela do nada. Aí ela falou assim para mim, meu filho, você já agradeceu a Deus? Aí eu olhei para ela assim, eu senti meu coração abrir. Falei, quer ver? Eu senti na hora que era Deus usando a irmã. Ela, você já agradeceu a Deus? Aí eu falei, por quê? Ela, você olha para as coisas aqui da terra, é tudo passageiro. Isso aqui vai acabar um dia. Isso aqui tudo vai acabar. E ela olhava para mim assim e ria. Ela falou, isso aqui é passageiro. Você vê essa riqueza, tudo que esse pessoal tem, vai acabar. Pode ter certeza disso. Mas para onde você vai, que nós vamos, olha o que a mulher falou. E ela ria. Lá, tudo é eterno. E eu estava triste, porque eu falei, meu Deus, vou voltar a pegar ônibus. Eu estava de moto. Eu estava de moto, vou pegar ônibus, eu falando com Deus na minha mente. Meu Deus, de ônibus de novo. Aí a mulher já veio com a resposta. O que é daqui é passageiro. Você está passando sufoco, dificuldade, mas é passageiro. Mas para onde você vai, as coisas são eternas, porque isso aqui vai acabar. Aí vinha no meu coração aquela passagem que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que é 1 Coríntios 2,9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, nem penetrou no coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí o ônibus chegou, ela olhou para mim, deu tchau e falou, vai com Deus, Deus é contigo e tal. E ficou rindo para mim, como se eu conhecesse ela há muito tempo. Aí eu falei assim, eu acredito que não conheço ela, mas quem ela serve me conhece e sabia o que eu estava falando com ele no meu coração. Então, assim, é isso que eu sinto de falar aqui no começo da nossa conversa aqui para começar o nosso estudo, que às vezes assim, os bens materiais são passageiros, e às vezes a gente tem quase nada, e às vezes a gente questiona porque a gente gostaria de ter algo melhor, é fato, não é pecado. Mas Deus permite nós termos o que Ele quer que venhamos ter, e não é porque somos preguiçosos, porque nós trabalhamos, e a gente fala, pô, eu trabalho tanto, não é porque a gente não tem inteligência, porque a gente tem inteligência para aquilo que a gente faz, é porque muitas das vezes, no nosso pouco, com Deus se torna muito, e às vezes aquele muito que as pessoas têm, sem Deus, acaba virando nada. Porque o nosso final é de glória, mas o final de uma pessoa que não tem Deus é de derrota total, é de vergonha total. Amém? Se eu não me engano, foi ontem mesmo que eu estava lembrando disso aí. Eu estava refletindo, né, na minha vida, do vem acontecendo, do que já aconteceu, e veio essa frase na minha mente ontem. O pouco com Deus é tudo, é muita coisa, mas o muito sem Deus não é nada. Então, às vezes, é melhor a gente viver do jeito que a gente está vivendo, que Deus está permitindo a gente viver, do que a gente está vivendo com um salário absurdo, fora do normal, mas não ter nada diante da presença do Senhor, sem a gente estar com o Senhor Jesus Cristo, né? É fato, é verdade. Romanos 8,18. A nossa leve e momentânea tribulação resulta para nós um peso muito excelente de glória no céu. Aqui é tribulação, mas nossa tribulação vai ser recompensada quando chegar lá no céu. Porque não temos como aquilatar, imaginar o
peso do que é aquilo que Deus tem para nós, porque nós, seres humanos, somos limitados a isso aqui. Então, nós pesamos coisas boas com base no que aprendemos. O que nós pesamos? Com coisas materiais, como também foi passado para nós, vendo muitos irmãos, muitas pessoas querer passar essa imagem do Evangelho da Prosperidade, assim, que é conhecido também como a doutrina de Balaão. Se Deus só está contigo se tu tiver um carro do ano. Se você não tiver um carro do ano, Deus não está contigo, tu não é abençoado. Eles pesam a bênção de Deus assim, como um toma lá da cá. Olha, se você chegar na igreja pobre e tu não virar um empresário, Deus não está contigo ou você está com algum pecado. Porque se tu não tiver nenhum pecado e Deus está contigo, tu tem que ser um empresário. Ou se você estiver trabalhando, tu tem que ser o gerente, alguém de destaque. Porque você não pode ser ali um empacotador, um entregador, porque é uma posição de derrota. Porque se Deus está contigo e Deus é maior do que tudo e que todos, você tem que ser o bam. Sendo que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele era fazedor de tenda. Se fôssemos botar hoje para o tempo atual, ele seria um camelô, uma pessoa que ia ser um vendedor aí, tu ia passar em alguma feira da vida, uma feira aí no Rio de São Cristóvão, ou uma aqui em Goiânia conhecida como a Feira da Lua, você ia passar lá, Paulo, aí, não quer comprar aí de mim uma tenda para você acampar aí no monte para orar? E você ia ver o maior apóstolo, o cara que se comparou ao próprio Jesus vendendo tenda. Então você imagina, o homem que seus lenços e aventais, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo de número 11, que ele pregava, demônio caía, lenços e aventais curava enfermos, expulsava demônio, vendendo tenda. Então você vê que o poder de Deus e as bênçãos de Deus não é o equivalente de você ser rico. Você sendo pobre ou sendo rico, a bênção de Deus está ligada a uma vida de obediência e uma vida de um caminhar correto diante de Deus. E é claro e evidente que se Deus quiser te abençoar e você ter uma posição elevada, quer seja na área profissional, quer seja na vida financeira, ele vai fazer. Mas isso não é o ponto principal. Porque ainda que você não tenha nada e você tiver Deus e cair duro, você sabe que a salvação equivale a tudo e que riqueza alguma que tenha nessa terra se compara à salvação da alma. E um rico que morre sem Deus, que não tem Jesus, como já fora falado, como nós estamos falando, ele desceu à sepultura, ali acabou. A riqueza dele não vai salvar ele, não vai livrar ele da morte eterna, nem da condenação eterna, como Lucas capítulo 16, 19, de Lázaro, o mendigo e o rico. Você vê, a riqueza do rico não seguiu ele e não livrou ele do inferno. E a pobreza do pobre, que era Lázaro, embora fosse pobre, com certeza ele era um servo de Deus, porque ele foi parar no céu, lá ao lado de Abraão. Então, meu amigo, é melhor ser pobre com Deus do que comer caviar com Satanás lá no inferno e terminar no lago de fogo e enxofre. É melhor estar com Deus. Você falou isso aí, eu até lembrei uma coisa que não tem nada a ver. Eu, aqui no valão, aqui, perto da minha casa aqui, tamparam o valão, fizeram uma praça, né? Então essa praça está enchendo, toda semana está enchendo essa praça. Então, para poder fazer uma renda, eu botei ali vendendo um pastel, essa semana eu vou vender salgadinho ali também. E parou um varão lá na barraquinha lá, já tá cheio de manguaça no escorno. E uma amiga aqui de muitos anos. Aí passou uma varoa, uma mulher lá do outro lado. Aí ele começou a lá, pô, não sei o que, bababá. E eu quieto na minha. Aí ele, pô, você hoje em dia não esquenta a cabeça mais não, né, professor? Você hoje em dia é crente, não. Eu falei assim, graças a Deus. Aí ele, mas nem dá uma olhadinha. Eu falei assim, pô, cara, na Bíblia Jesus Cristo fala que é mais fácil eu entrar, é melhor eu entrar no céu com um olho só do que entrar no inferno com os dois, cara. Aí ele, pô, nem uma olhadinha. Eu falei, claro que não, varão. Sou homem de uma mulher só hoje em dia. Isso aí pra mim hoje em dia é passado, cara. O que eu fazia ficou passado. Isso aí pra mim já não quer dizer nada hoje em dia. São certas coisas que a gente vai mostrando, as atitudes que a gente entra para a presença do Senhor. As pessoas acham que a gente continua a mesma coisa, porque tem muita gente ainda que estão dentro do Evangelho que não muda esses teus hábitos, continua com os mesmos hábitos. Então eles acham que todos ainda continuam desse jeito. Quando você falou aí do rico aí que foi por a riqueza dele, continuou a riqueza dele não livrou ele do inferno, ele não levou nada,
não levou nada do dinheiro dele para o inferno. É a mesma coisa, serve isso aí para a gente também, o nosso comportamento, o nosso jeito de agir no nosso dia a dia. Porque às vezes tem pessoas que tá dentro da igreja, é servo do Senhor, mas só que não esquece de virar o pescocinho, o pescoço, o olho, os olhares deles. Isso aí também vai levar muita gente para o inferno também e eles não estão acreditando. É verdade. Temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, que o próprio Jesus falou, Mateus 6:22, que os olhos são as janelas da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Como foi falado até numa aula da gente, a gente falou sobre isso, que os olhos é o que tem o maior poder no processo do psiquismo humano, que está mais perto do cérebro. Então, o processamento do ser humano, principalmente do homem, é pela visão. O homem ele é visual e ele é racional. Então, de uma certa forma, os seus olhos captam e levam informação para o seu cérebro. É que nem quando uma pessoa, eu estava esses dias no trabalho, a menina falou, nossa, eu passei num lugar, ela é de Minas Gerais, e eu já estive lá, eu falei com ela, eu conheço o estado. Ela falou, pô, que legal, e conversando ela falou, olha, eu já passei num lugar que eu tive a impressão que eu já conhecia. Aí eu fiquei ouvindo ela, e ela falou, engraçado, já aconteceu contigo? Eu falei, sim, isso se chama visão inconsciente. O que é visão inconsciente? Você passa por um lugar, você vê, e aquilo fica de uma certa forma no seu subconsciente. Quando você se depara com a situação, o seu subconsciente manda para o teu inconsciente, e o inconsciente para a sua consciência, e você tem aquele lapso de memória, que eu não quis aprofundar porque eu estava no trabalho, eu só falei com ela por alto. Então, enfim, quando você olha muito alguma coisa, aquilo vai afetar o seu cérebro e vai afetar o seu comportamento. Antes de nós começarmos o estudo, um exemplo. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre música, que não é minha área, não é minha área de atuação, não é minha área de estudo, música. Mas eu sou um curioso, eu sou um pesquisador. Olha só, um cientista japonês estava pesquisando quais os efeitos do som, da música, como um todo no ser humano. Sabe qual a conclusão que eles chegaram? Que o som, a música, eles têm uma capacidade de alterar o nosso sistema neurológico e afetar as nossas moléculas. De que forma? Se aquele som for um som agitado, aquilo vai chegar uma hora que vai afetar a pessoa, que a pessoa vai começar a ficar agitada. Um exemplo, você vê carnaval. Tipicamente você não vê eles ouvindo música romântica. Você vê eles só ouvindo música agitada. E você vê como é que a pessoa fica toda agitada, ouvindo funk. Você pode ver, é só música agitada, não é música romântica. Quando a pessoa ouve rock, exemplo, você pode ver música agitada, na sua grande maioria. Você vê uma pessoa ouvir uma música romântica, como é que ela fica? Para baixo. Então, o som, ela afeta o estado de memória. Quando eu estudei música, teve uma época da minha vida que eu estudei música, que eu achei que eu era músico, depois eu parei porque eu vi que aquilo não era para mim, eu achei que eu ia ser músico, quando eu entrei para a igreja. Olha o que significa a música. Você é perguntado pelo professor de música. O que é a música? A resposta é essa. A música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Ó, diversos afetos de nossa alma mediante o som. O que lá no céu é feito diante de Deus? O que há diante do trono de Deus 24 horas? Santo, santo, santo é o Senhor, que está em Isaías capítulo 6. É uma atmosfera de louvor. Quando você está louvando e você está orando, o que aconteceu com Paulo e Silas, Atos capítulo 16, versículo 25, o que eles fizeram? Eles oravam e louvavam. O que aconteceu? Veio um terremoto e soltou eles, libertou eles e tudo. Olha só, olha o poder do louvor, olha o poder da oração, olha só a esfera e o ambiente como é que ficou. E eu fiquei com isso na minha cabeça, porque quando meu pai era vivo, meu pai era nordestino e lá no bar dele antes, meu pai ele gostava muito de botar música de forró. Meu pai ouvia muito forró. E aí na hora que eu estava vendo isso, eu lembrei do meu falecido pai e lembrei da música, que era a música que o tema era esse. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E aí, olha só, aí olha o tema,
E aí isso dava panos para manga lá em casa, porque minha mãe e meu pai viviam brigando. Olha a influência, não, você não vale nada. Então, quer dizer, a palavra tem poder, a música tem poder, tudo que a gente faz tem um efeito no mundo espiritual e no mundo físico. Então, nossas palavras, nossas ações, até a música e o poder do que a gente vê. Então, assim, nós que temos um conhecimento que Deus nos dá da palavra e temos aprofundado isso, é o cuidado que nós temos que ter, porque o diabo ele não perde oportunidade. Qualquer brecha que ele puder entrar, que ele puder usar, ele vai entrar e daquela pequena brecha ele vai fazer uma cratera. Ele vai entrar e vai destruir tudo. Porque as pessoas muitas das vezes elas levam na brincadeira uma coisa que não era para levar na brincadeira. A pessoa leva assim, que nada, é besteira. É por isso que quando às vezes você passa na rua, que nem já aconteceu comigo, e acredito com você também, uma época que eu estava evangelizando, eu chegava para evangelizar, levava uma marmita com o pessoal, a gente levava janta e tal. Aí ia orar pela pessoa, evangelizar a pessoa, eu sou um presbítero desviado, eu sou um missionário desviado, eu sou uma missionária desviada, eu era tal coisa, aí você fala aí, pessoa que tem um conhecimento tão profundo da palavra desviou por quê? Por que saiu da presença de Deus? Porque muitas das vezes deu a brecha, não vigiou, o inimigo veio e deu aquela rasteira e a pessoa está lá até hoje, né? E a gente torce para que Deus, pela misericórdia dele e a oração dos santos, liberte, salve e traga aquela pessoa de volta para estar com Cristo na glória, morar conosco no céu. Então é muito sério isso, tem que tomar cuidado mesmo, entendeu? Tem que colocar os olhos só numa pessoa, né? Além da esposa. Hebreus 12, 2. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Isso aí, você pode botar os olhos que você não vai perder nada. Você pode ficar vidrado. Esse aí é só vitória, meu irmão. Chega a ficar com o olho brilhando, corado. É Jesus. Então, meu amigo, vamos lá? Vamos lá. Apocalipse capítulo 12, vamos começar essa brincadeira de criança? Vamos começar aqui esse estudo. Já passou quase um ano, né? Desde o último estudo. Tempo voou. Voou mesmo, cara. Eu tô mais Daqui a pouco estamos quebrado que a... É verdade. no Natal de novo. Tô mais quebrado que arroz de terceira. O pessoal tá comendo a carne e roendo o osso lá no trabalho. Vamos lá. Capítulo 12 de Apocalipse. Diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Só até aqui, a princípio. Vamos começar a fazer a interpretação desse texto para compreender o que esse texto significa para nós, ok? Amém. Veja bem, algumas interpretações, algumas visões, acredita que essa mulher, dentro da teologia, dentro da escatologia, principalmente a visão católica, acredita que essa visão que João está tendo dessa mulher grávida para dar luz, está falando de Maria. Maria que teve o filho gerado no seu ventre. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 33, falando sobre isso. Quando o anjo Gabriel aparece para ela e fala que aquele que estava no ventre dela era Jesus, né, que ia salvar o povo dos seus pecados. Há uma outra interpretação sobre a questão desta mulher. Muitos acreditam que esta mulher, principalmente a igreja adventista, a igreja presbiteriana, algumas igrejas que têm a teologia amilenista, tá entendendo? O pós-tribulacionista, que crê que a igreja vai passar os 7 anos da grande tribulação, que crê que o milênio já começou, que nós já falamos sobre isso em algumas aulas, eu já falei sobre isso, que crê que o milênio já começou quando Jesus morreu e ressuscitou, ou melhor, quando Jesus subiu aos céus, lá em Atos, capítulo de número 1,
quando ele é recebido nos céus, eles acreditam que o milênio já começou e não vai ser um milênio literal. Então eles acreditam que essa mulher, que aparece aqui no capítulo de número 1, seria a igreja, né? E eles acreditam por que seria a igreja? Pelo fato de que essa mulher, dentro da visão deles, o que essa mulher é? Ela representa a igreja porque foi através dela que veio a evangelização do mundo. Eles acreditam que a evangelização do mundo, ela não começou em Atos, nem com Jesus. Eles acreditam que a evangelização está desde o Éden, quando Deus falou para Adão, após cair em pecado, que da semente da mulher haveria de nascer aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Então eles acreditam que a partir daí, contando com isso, e vieram os patriarcas, né, e as tribos, que totalizam-se 12 patriarcas e também 12 apóstolos, eles acreditam que seria a igreja. Porque quando você lê aqui, a Bíblia fala que viu um sinal de uma mulher vestida do sol, versículo 1, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essas 12 estrelas, para eles, seriam os 12 apóstolos. E também dentro da interpretação, quando você lê esse texto, remete-se a Gênesis 37. Por que Gênesis 37? Porque José tem uma visão parecida com isso, né? Ele vê 11 estrelas, que com ele seria 12, o sol e a lua, todos se prostravam diante dele, que o sol seria o pai, a lua seria a mãe dele, e as estrelas seriam seus irmãos, que seria uma linguagem figurada. Então, o que acontece? Na visão presbiteriana adventista, dentro dessa escatologia, dessa visão teológica, seria esta mulher a igreja, as estrelas seriam os apóstolos, e esse filho varão aqui seria na verdade, Jesus. Mas seria da seguinte maneira, não somente Jesus, mas seria todos aqueles que nasceram em Cristo Jesus, nasceram da água e do Espírito, porque quando você aceita Jesus, nasce um Cristo em você. Né? Por isso que a palavra vem cristianismo. Cristianismo vem de quê? Cristão. Lá em Atos 11, 26, se não me falha a memória, a primeira vez que os servos de Deus, discípulo de Jesus, foi chamado de cristão. Se não me falha a memória, é Atos 11, 26. Eles ganharam o nome de cristão, do 11 ao 13. Tá? Então, o que acontece? O que seria cristão? Cristos vem do grego, tá? Messias, Mashiach, né? Em hebraico é Yeshua HaMashiach, Mashiach quer dizer ungido. Mashiach, traduzido em português, é Messias. Como nossa transliteração vem do grego, no Novo Testamento, então Cristo quer dizer ungido. Então, nós somos pequenos ungidos, pequenos seguidores de Cristo. Tá? Então, o que acontece? Aqui dentro dessa visão, eles acreditam que, no caso, o filho varão que essa mulher tem, seria os discípulos e aqueles que nascem da água e do Espírito, que são discípulos de Jesus, que vêm levando a palavra através dos séculos e assim sendo perseguido por Satanás, que o dragão aqui seria Satanás. Então você vê aqui no versículo 2, estava grávida de dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Dentro de algumas interpretações que eu estou falando algumas só para ter uma base, o que acontece? Dentro dessa visão que eu estou te falando, que não é a que eu creio, eu só estou dando um parecer, para você ter um conhecimento básico de algumas visões, eles acreditam que a mulher é a igreja, o filho varão são os cristãos que são gerados da água e do Espírito, que nascem na igreja, e aqui o dragão, no caso, realmente seria Satanás. E essa mulher dá luz. Ela dá luz o quê? A igreja, na visão deles, e Satanás começa a perseguir a igreja. E o que acontece? Aqui está falando que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. O que seriam essas 7 cabeças? Para eles, as 7 cabeças seriam os 7 imperadores romanos que, do período em que a igreja ela nasceu, começou uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Né? Na verdade, a perseguição veio através de Nero, ok? E ela foi ali pegar o seu ápice através de Dominiciano. Então eles acreditam que dentro desses 7 imperadores, né, seriam aqui, nessa visão,
as 7 cabeças. E o que seria esses 10 chifres? Esses 10 chifres, com essas cabeças, esses diademas que são 7 coroas, seriam os imperadores. E 10 chifres, quando fala de chifre, eu acho que eu já falei, com certeza eu já falei, chifre fala de poder, tá? Fala de poder. Então eles acreditam que esse chifre seria o quê? O poder político, ok? O poder político e o poder religioso. Eles acreditam que, naquela época, os imperadores tinham o hábito de fazer estátuas com a sua imagem, porque eles achavam, se auto-intitulavam como deuses. Então eles queriam adoração a eles, diretamente ou indiretamente, colocando estátuas lá em Roma, e fazia até mesmo horários para que as pessoas se prostrassem como se fosse um culto, uma adoração. Então, automaticamente, os cristãos daquela época não aceitavam se curvar para imagem alguma, não aceitava adorar ao imperador, que seria o rei daquela época, então automaticamente eles eram perseguidos e mortos, massacrados, como de fato aconteceu, né? Então, e tanto é que os imperadores romanos, como Nero, Domiciano, eles são uma figura, um tipo, a gente fala uma tipologia na teologia de como seria a imagem do anticristo na grande tribulação, perseguindo os cristãos que ficarem aqui e aqueles que se converterem, tanto judeus, tanto quanto não judeus, ao cristianismo, ok? Aceitando Jesus no período da grande tribulação. Até aí tá tudo ok? Tá tranquilo? Tá entendendo bem. Então vamos continuar. Aqui no versículo 4 fala o quê? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que ela, dando a luz, lhe tragasse o filho. Então, dentro dessa visão, a perseguição que a igreja sofreu dentro desse período foi através do papado, através da Igreja Católica Apostólica Romana e seus papas, que houve realmente massacres. Depois você pode pesquisar, cristões albigenses, os valdenses, foram pessoas massacradas pela Santa Inquisição, né, que de santa não tinha nada, que era qualquer pessoa que não aceitasse ser catequizada, quer dizer, evangelizada, eles eram massacrados, eram mortos, eram extirpados da sua vida. Então essa visão é uma visão até que eu acho boa, é uma visão até que eu acho legal, sinceramente. Eu acho, poxa, tem até um certo sentido. Mas se você for estudar, ler, como eu leio, assim, são 20 anos estudando um pouco a Bíblia e aprendendo, você vai estudando teologia 20 anos aí, dá para aprender um pouquinho. Então, assim, eu acho até legal. Mas não bate muito com aquilo que você vai estudando e vê que tem sentido bíblico, entendeu? Então, preste bem atenção. Vamos aqui retroceder, agora eu vou te falar a visão que eu acredito, tá? Que eu passei essa visão aí para você ver mais ou menos o que outras pessoas pensam dentro da teologia, mas não é o meu pensamento nem a minha interpretação, ou pelo menos o que a gente estuda. Vamos voltar lá. E vi um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar luz. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Agora, para nós, dentro da nossa visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, que é assim que eu sou pré-tribulacionista, creio que Jesus volta antes da grande tribulação e arrebata a igreja, é assim que eu creio. O que acontece? Para nós, a mulher é a nação de Israel, ok? A nação de Israel, ok? O dragão é Satanás, o filho da mulher seria Jesus Cristo mesmo. Seria o próprio Jesus Cristo que nasceu, e não os cristãos que nascem depois, mas sim o próprio Jesus que nasceu. E veja bem como tem fundamento. Quando você vai ver, o diabo tentou matar Jesus assim que ele nasceu, ou assim que os 3 reis magos foram. Você vai ver lá em Mateus 2, do versículo 13 ao 20, quando os 3 reis magos chegam lá em Herodes, falam, a gente seguiu a estrela e veio aqui prestar adoração aqui ao rei. A Herodes era o rei da época. Eu falou, quem é esse rei? Será que está vendo o quê? Na mente dele, alguma rebelião, alguma insurreição? Porque ele era o único rei. E detalhe, ele não era judeu. Quando você vai estudar a genealogia dele, Herodes era edumeu. E edumeu é aqueles que vêm de Edom. Então, naquela época, quem era edomita?
Os edomitas eram os descendentes do irmão de Jacó, Esaú. Entendeu? Os irmãos de Jacó, Esaú, virou aquela cidade de Edom. Quando você vai na Bíblia, você ouve Edom, são os descendentes de Esaú. Tá? Então o que acontece? Ele era edomita segundo a genealogia dele. Então ele não era judeu, ele estava ali representando Roma. Então o que acontece? Quando ele ouviu falar daquilo, ele ficou, ué, quem será? Ele falou, vai lá, presta adoração a esse rei, conta para mim quem é esse rei que eu quero ir lá. Só que ele estava mentindo, na verdade ele ficou com raiva, mordido, com inveja, com ciúme, falou, eu vou matar ele, eu vou deixar alguém no meu lugar, é ruim. Então o que ele fez? Mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Só quem escapou desse massacre foi João Batista, tá? Jesus, porque o anjo apareceu para José em visão, tá no capítulo 1, e falou, ó, não vai para o Egito, fica lá, e ele só volta depois da morte de Herodes, ok? Então o que acontece? Quem é que está por trás ali tentando matar o filho varão? Satanás. Satanás está tentando matar o filho varão, que no caso seria Jesus. Ok? Então vamos lá, meu jovem. Dando continuidade aqui, para você entender. Então, filho varão é Jesus, a mulher é Israel, o dragão é Satanás, as 12 estrelas seria os 12 apóstolos, de fato, e os 12 patriarcas. Até aí está batendo a visão deles com a nossa, até aí está tudo ok, que são 12 patriarcas, 12 apóstolos. Por isso que João, no capítulo 5, quando sobe ao céu, ele vê o quê? 24 anciões. O que são os 24 anciões? Os 12 apóstolos, mais os 12 patriarcas, que também representam as 12 tribos de Israel. Beleza? Tá? Melzinho na chupeta aí? Tá tudo tranquilo? Então fechou. Então vamos lá. E viu-se o sinal no céu, dando continuidade aqui para ficar bem mastigadinho, bem tranquilo. Outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 10 diademas. Então, dentro dessa visão aqui, que nós temos aqui, esse dragão aqui, com 7 cabeças, já na nossa visão, é Satanás, só que Satanás vai estar usando quem? Aí já entra a pessoa do anticristo. Para nós, aí eu vou te explicar mais à frente o porquê que a gente interpreta dessa forma. Que aqui já é o próprio Satanás, é óbvio, que está por trás de tudo quanto é maldade, só que na pessoa do anticristo. Você está entendendo? Na pessoa do anticristo, perseguindo a igreja. Por quê? Porque aqui, dentro do que a gente estuda também, como está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, que o que vai acontecer nesse texto é o período em que o anticristo já vai estar governando na terra, já vai estar dentro do período da grande tribulação. Eu vou te mostrar que está aqui no texto mais para frente. Então, o que acontece? Como eu já falei antes, as 7 cabeças, as 7 cabeças significa para nós, as 7 cabeças, os imperadores, que é um tipo do anticristo, até aí tudo bem, até aí até bate. Esses 10 chifres, assim, seriam as 10 nações que o anticristo vai governar, tá? Durante o período da grande tribulação. Esses 10 chifres são 10 nações, porque as nações, o chifre é poder político e poder religioso. Você só tem poder político e religioso se você for cabeça de uma nação. Você entendeu isso? O anticristo, ele vai governar sobre 10 nações e ele vai ter o poder político e religioso, quer dizer que são os 2 poderes principais, sendo que o poder político, ele que vai exercer total domínio, e o poder religioso, ele vai estar no poder dele, mas quem vai ser o braço direito dele vai ser o falso profeta. Então quer dizer que de uma certa forma ele vai deter os 2 poderes e vai controlar todas essas nações. No caso, 10 nações que vão dar o poder para ele, como está aqui em Apocalipse 17, versículo 9, que eu vou ler para você mais à frente. Nós vamos ler isso. 7 diademas. Diademas, aqui quer dizer coroas. Que quer dizer, desses 10 chifres, você vai ler também em Daniel, que o anticristo vai destruir 3 reis. Tá? De 10 vai ficar 7. Então, dessas 10 nações que o anticristo vai governar, que vai ter esse poder, 3 vai se rebelar contra ele. Ele vai destruir 3. Vai vencer 3. E ele vai ficar com 7. Que no caso, a gente até falou sobre isso. Vão ter 7 nações mais poderosas que vai ficar com o anticristo para poder perseguir. Ele vai ter poder sobre as nações? Vai. Mas vai ter as 7 nações mais poderosas que vai ficar do lado dele. Entendeu? Que ainda vai ter nações que vão resistir a ele. Beleza? Então vamos lá. Versículo 4. E a sua cauda
levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar luz, para que, dando ela luz, tragasse. Aqui é um grande detalhe, né? O versículo 4. Houve guerra no céu. Há duas interpretações sobre isso. A primeira interpretação, que a grande maioria acredita, é o quê? É a batalha que houve no céu. Você vai ler lá no capítulo 28, o versículo 14 do livro de Ezequiel, que quando Satanás ele tenta se opor a Deus, que antes ele não era Satanás, que Satanás quer dizer acusador, opositor. Ele era Lúcifer, né? Que não é o verdadeiro nome dele, tá? É um adjetivo, vou botar assim, que não é o nome dele, é um adjetivo, tá? Não é o nome original dele. Ele era um querubim ungido, a Bíblia fala em Ezequiel 28. Então, há uma batalha no céu, aí você vai ver isso em Ezequiel 28, 14, e você vai ver isso também em Isaías 14, versículo 12. Quando fala, ó, e subirei acima das estrelas, estrela está falando de anjo, é uma figura de linguagem. Assentarei meu trono nos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, eu vou galgar da mesma autoridade e poder que o Todo-Poderoso El Shaddai tem, o Elohim, o Altíssimo, que Elohim no hebraico é o Altíssimo. Ele queria ter pé de igualdade com Deus. Aí a resposta de Deus foi essa, não. Tu serás derribado para baixo, será lançado por terra. Aí entra realmente Lucas 10, 18, que Jesus falou, né? Eis que vi Satanás cair como um raio do céu, quer dizer, aqui na terra. Então essa é a primeira interpretação aqui. Houve uma batalha, e nesta batalha, quem estava de frente era Miguel, ou Micael, que seu nome significa, Micael em hebraico significa quem é semelhante a Deus, quem é como Deus. É uma pergunta. Por que uma pergunta? Por causa que Satanás queria ser igual a Deus. Ele queria ter o mesmo poder de Deus e tá ali usufruindo das prerrogativas de Deus. Só que aí vem Miguel e luta contra ele. E a Bíblia fala que com a cauda é uma figura de linguagem que significa a sagacidade de Satanás, o poder de persuasão, porque você tenta imaginar, ele conseguiu arrebatar, quer dizer, levar após si, com ele, uma terça parte dos anjos. Só que não eram só anjos. Com ele caiu o querubim, caiu o serafim, várias hierarquias. Um exemplo, quando você estuda angelologia, que eu não vou entrar aqui no mérito disso, é só para você ter uma noçãozinha de leve. A gente conhece pela Bíblia, a gente conhece da Bíblia, fala de anjo, arcanjo, querubim e serafim. Mas além deles, ainda mais 6 hierarquias que nós não conhecemos a fundo. Está entendendo? Que eles falam, é falado, mas você, para ter o conhecimento, você tem que aprofundar, e você não pode falar assim, porque senão dá um problema terrível, porque senão é rabo de arraia, tesoura voadora, os irmãos ficam pé da vida, porque uma vez eu fui falar sobre isso, voltaram a voar no meu pescoço, porque a coisa é complicada, mas há hierarquias que a gente estuda e não pode ser falado, porque tudo que a gente tem que ensinar tem que estar embasado na Bíblia que nós temos, senão se torna uma heresia, se torna uma distorção, beleza? Pode ser para você tomar como conhecimento, mas não para ser aplicado numa pregação ou num estudo como esse aqui. Então eu estou usando o estudo com base naquilo que a gente aprende usualmente, que pode ser falado. Mas há coisas que é quase que a morte do peão se abrir a boca. Eu posso botar minha vida em risco aqui se eu falar alguma coisa, então eu vou ficar calado. Vou continuar seguindo o padrão aqui, não o pessoal vem atrás de mim. O que acontece? Então, meu amigo, houve essa batalha nos céus. E quem é que pelejou? Miguel. A Bíblia deixa bem claro que aqui no versículo de número 4, que ele levou a terça parte dos anjos. E quem é que peleja? Vamos continuar aqui. Versículo 5. Deu ela à luz um filho varão, que é de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Versículo 7. E houve a batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou. Olha só, ele levou uma terça parte dos anjos para si com a sua sagacidade, a sua capacidade de persuasão, de convencimento. E o que aconteceu? Ele perseguiu o filho varão, filho da mulher, quer dizer, Yeshua, desde seu nascimento ele o perseguiu.
O que acontece? Jesus foi morto para que se cumprisse a profecia, para pagar pelos nossos pecados, mas ele, sem pecado, ele ressurgiu dentre os mortos, vencendo assim a lei, o pecado e a morte, e nos dando acesso direto ao Pai, quando o véu se rasgou, né? Está lá em Mateus capítulo 26, versículo capítulo 27, rasgou de alto a baixo, cumprindo-se a profecia, que nós agora não precisamos de um sacerdote, nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus, que intercede por nós, nos dando acesso direto ao Pai, ok? Então vamos lá. Aqui você vê que está falando diretamente que Jesus, ele foi levado o quê? Ao céu. E aqui fala que ele vai reger as nações, isso, versículo de número 5. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Que período vai ser esse aqui? Vai ser o período do milênio, que Jesus vai reinar aqui e vai reger as nações firmemente. Não vai haver colher de chá, como a gente já falou, como é que vai ser o milênio. Que quem não subir para adorar a Deus, está lá em Zacarias 14, no finalzinho do seu livro, não vai ter chuva para eles durante 3 meses. Nós lemos isso. Eles têm que enviar embaixadores para poder adorar o rei em Jerusalém, que vai ser a capital do mundo. Que para mim já é, porque vai ser de lá que vai sair tudo. Então, enfim, aqui ele vai reger, e aí você vê, fala que a mulher fugiu para o deserto. Aqui que começa a questão da quebradeira, vou botar assim, da questão do debate teológico, e aqui não é um debate eu estudo, mas é onde o debate teológico fica nervoso. A coisa fica ali forte, igual a oração da Universal, a coisa onde pega fogo é aqui. Aqui que a coisa pega fogo. Porque o que acontece? Aqui está falando que a mulher, que para nós é Jesus, tá? Ou melhor, não, a mulher não, é Israel. Por que é Israel para nós? Porque nós acreditamos que esse evento aqui, da mulher fugir para o deserto, vai ser no período da grande tribulação. Por quê? Vamos ler aqui para você entender bem. Ó. Vamos continuar aqui. Ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Você sabe quanto é que vai dar 1260 dias? Numa linguagem profética? 3 anos e meio. Lembra que a gente já conversou sobre a semana de Daniel, que eu sempre falo? Daniel 9, que são uma semana de anos, que dá 7 anos. Então, aqui está falando que essa mulher, que para nós é Israel, ela vai para o deserto fugindo. Mas fugindo de quem? Do diabo. E o diabo vai estar usando quem para perseguir a mulher, no caso que é Israel? O anticristo. E vai ser no período do quê? No período que ele entrar no templo e falar assim, eu sou Deus. Aí eles não vão aceitar o anticristo como Deus. Não vão aceitar adorar a imagem da besta. Aí o que vai acontecer? Uma grande perseguição contra a nação de Israel. Como lembra? Nós lemos em Zacarias 14, que o anticristo vai perseguir, ele vai tentar matar eles, vai tomar metade da cidade. Isso vai ser na metade dos 3 anos e meio para nós. Tá bom? Para outros, eles não pensam assim. Eles já pensam diferente. Então a questão é, tá bom, se a igreja, presta bem atenção, se a igreja, eles acreditam que a mulher é a igreja. Ah, mas fala de deserto, é uma tipologia. A interpretação de deserto, tudo é tipologia. Por quê? Porque como o Egito representa o mundo, na tipologia bíblica, quando você fala de faraó, é uma tipologia de Satanás. Quando você fala assim, eu estava no Egito, saí do Egito, é uma tipologia de que você estava no mundo e saiu do mundo para Cristo. Quando você fala que você está no deserto, para o cristão, deserto é luta, é prova, não é como o deserto do povo de Israel com Moisés. Nós estamos aqui indo para Canaã. Canaã para nós seria o céu, né? E o Canaã para eles era o Canaã mesmo, a terra de Israel que está lá. Então eles falam que é uma tipologia. Então o que acontece? Se é uma tipologia tudo, aqui está falando que eles vão, a igreja vai para o deserto. Como é que a igreja vai para o deserto se a gente vai estar arrebatado? De que forma a igreja vai para o deserto? Se a gente vai estar no céu? Que deserto é esse? No céu não tem deserto? É verdade. Você entendeu agora? Então a interpretação mais coerente é que a mulher é a nação de Israel. E esse período aqui em que o dragão vai estar perseguindo ela, não é o dragão especificamente, é o anticristo, juntamente com seus exércitos, perseguindo Israel na metade dos 3 anos e meio que eles não vão aceitar o anticristo como se identificando para eles como Deus, e eles vão ter que fugir
porque eles não vão resistir o arsenal de guerra do anticristo. Porque vai haver uma guerra deles e eles não vão ter nações apoiando eles, porque as nações vão estar dominadas, as que se opor, o anticristo vai destruir e metade da cidade vai ser tomada. Então eles vão ter que fugir para onde? Para o deserto. Entendeu isso? Vamos continuar, vamos ler aqui para ficar bem inserido aqui. Vamos ler aqui, ó, para você ver. Ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, quer dizer, 3 anos e meio. Presta bem atenção nisso. Agora vamos para o versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem se achou lugar nos céus. Vamos lá. Vamos pegar esse ponto aqui agora. A primeira interpretação da batalha é que Miguel e os anjos expulsam Satanás do céu. Entrou uma bolinha aqui dentro, aqui. Parou ali na lâmpada. Vai falar. Então, que houve a batalha no céu é a primeira interpretação. Mas há uma segunda interpretação, que é uma interpretação que eu acho muito curiosa. Eu vou falar aqui para você. E eu acho que tem algum sentido, eu até acredito. Nós acreditamos que os 3 anos e meio do governo do anticristo, dessa semana de anos, que dá 7 anos, vai ser 3 anos e meio, assim, de paz dele com Israel, até o fim do tratado da quebra do pacto, que Israel vai quebrar, né? Ok? Então, o que que acontece? O bicho está voando para lá e para cá. Olha, inimigo aí, é o bombardeio, Satanás. Tchau, depois eu tiro. Vai, pode falar. Então, o que acontece? Acreditamos que os 3 anos e meio dos 7 anos primeiro, vai haver perseguição, vai, mas não com tanta intensidade, não com tanta força, não com tanta violência. Acreditamos que quando o anticristo, eu acho que eu falei para você, ele vai ser atacado, vai haver um atentado contra ele, eu acho que eu já falei, vão tentar matar o anticristo, e ele vai ressurgir como se estivesse imitando a Jesus, ao 3º dia. E aí acredita-se, os estudiosos, eu também acredito, que aí nesse momento em que ele morre e aparentemente ele ressuscita, já não é mais o anticristo sozinho. Está o Satanás ali 100% no corpo dele, dominando, e aí quando ele vai entrar no templo e falar, já é o próprio Satanás no corpo do anticristo. Eu sou Deus, eu quero adoração. Porque até antes ele não faz isso, entendeu? Então nesse momento aí, acreditamos também que está havendo uma batalha no céu de Miguel com os demônios. Por quê? Porque lá em Jó, capítulo de número 1, a Bíblia fala que estavam os Benai Elohim, que no hebraico, filho é Benai, os Benai. Filhos do Altíssimo, os filhos de Deus, Benai Elohim, ok? Um exemplo, quando você vai ler em hebraico, Yeshua ben Yosef. Yeshua, Jesus, ben Yosef. Yeshua, Jesus, filho de José. Ok? Eu falei para você, Yeshua ben Yosef, filho de José. Então, o que acontece? A palavra ben, Benai, é os filhos do Altíssimo, seriam os anjos. Né? Satanás aparece e acusa Jó. Quando Deus fala, você está vendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, esse dia do mal? Aí ele, você dá tudo para ele, cerca ele como uma febre, que diz uma parede. Aí é fácil de servir. Ele quer dizer, tendo tudo o que quer, é mole de servir. Eu quero ver você tirar o que você tem dele, riqueza, para ver se ele não blasfema de você e te nega na tua cara. E dizer que Jó era interesseiro, só servia a Deus por causa de dinheiro. Aí você já sabe a história. Então, o acusador estava apontando. Então, os estudiosos, assim como eu, acreditamos que quando Satanás acontece esse fato aqui, ele é expulso da esfera onde ele está. Porque Paulo falou em Efésios 6,10 o quê? Que não temos que lutar contra a carne e sangue, contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, que habitam nas regiões celestiais da maldade. Nós acreditamos que é o primeiro céu, o segundo é o terceiro céu, já falei sobre isso, e que Satanás está no segundo céu. Ele está no segundo céu. Quando haver essa batalha, os demônios vão ser arrancados do segundo céu, entendeu? E vai ficar tudo limpo. Por isso que vai ficar o inferno aqui. Então acredita-se dentro dessa interpretação que Miguel luta com Satanás e joga os capeta tudo para a terra. Por isso vai virar grande tribulação. Vai ser capeta aí no atacado, no varejo, dando trabalho aí para todo mundo aí, perturbando. É judeu, não judeu. Quem tiver na reta, ele vai atentar.
desviado, quem aceitou na hora. Então, quer dizer, vai ser por isso que ele fala que é uma grande tribulação, grande perseguição. Porque tu imagina, no tempo que nós vivemos, os demônios estão com certo limite. Você vê aí a morte, droga, prostituição, todo tipo de coisa ruim. Agora, tu imagina, nesse período aí, em que não vai haver um controle, o anticristo vai estar dominando e os demônios tudo aí fazendo o que bem entende. Então, quer dizer, vai ser bem pior do que nós vemos na atualidade. Você vê, só o que existe na atualidade já é ruim. Imagina. Deve ter, Pode falar. Eu não lembro qual foi o livro que eu li aqui na Bíblia, aqui na parte da Bíblia que eu li, que tem uma parte que fala que naquele grande dia da tribulação, muitos iam ter preferido ter morrido, né? Por causa da quantidade de demônios que vai vir, demônios que a gente nunca viu falar sobre eles, né? É capítulo 9 de Apocalipse. Você está falando no capítulo 9. E também nesse período a morte vai fugir. Isso aí. Muitos durante 3 meses. Se matar, não vai conseguir. Isso mesmo. Isso vai acontecer. Para as pessoas verem que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Que Deus é amor, mas Deus também ele vai punir. Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim: ah, Deus é amor, então eu posso fazer o que eu bem entender. Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser fazer, e Deus ele tem que me amar e aceitar meus erros, minhas falhas, sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de correção. As pessoas esquecem que a Bíblia fala, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Por que um salário? Por que um salário? Você vê, tipicamente, normalmente, uma pessoa que trabalha de carteira assinada, que nem eu, que tem meu soldo mensal, você trabalha o mês inteiro para no começo do mês pegar o dinheiro. Aí você tem um salário, correto? Quer dizer, você trabalha o mês inteiro. E detalhe, só pega ele fechado se tu não faltar. Se tu faltar, ele já vem picado, não é? Então, o que acontece? Deus vai te dar o salário do que você trabalhou. Se a pessoa pecou muito, vai receber muito pecado. Ah, mas eu tô... meu filho, tu pecou muito esse mês. Tu não deu nem desconto. tu não faltou nem o serviço. É muito pecado, aí tá aí, ó. Fez hora extra, tudo tá aí, ó. Tua compensação. Então as pessoas esquecem que tudo que a pessoa está colhendo é consequência dos seus atos. Uma vez, vou te dar um exemplo bobo. Um exemplo, para você ver como é que o ser humano é egoísta e acha que Deus não vê o que ela faz. Um colega meu falou: Martinho, eu não aceito. Falei: o quê? Meu irmão ganha mais que eu, meu irmão tem uma vida muito boa, eu tenho uma vida de cão. Aí eu falei: teu irmão trabalha com o quê? Ah, meu irmão é advogado. Eu e mais o quê? Meu irmão é empresário. Aí eu olhei para ele e falei: você é o quê? Eu sou servente, eu sou badeco. Aqui a gente fala badeco, servente. Aí eu falei: tá. Pô, tá certo, ele não tá errado, não. Aí eu falei: por quê? Ó, vou sintetizar. Aí, ó. Até o passarinho quer participar da live, para você ver como é que a coisa é forte, entendeu? Nem um passarinho quer ficar longe dessa bênção, entendeu? O passarinho também quer saber o que está acontecendo. Em cima de mim. E aí? Pode falar. A gente fala que a bênção vem voando, não é à toa, né? Aí o passarinho vem voando, né? Então, meu jovem, eu falei com ele: meu filho, vamos analisar. O teu irmão passou 4 anos estudando numa faculdade pública ou federal ou estadual, não sei. Ele passou 4 anos estudando, se foi pago ou não, não sei, mas vamos botar que foi paga. Ele pagou 4 anos de faculdade, ele ficou 4 anos estudando. No 5º ano ele tem que fazer uma prova para a OAB. Se ele for reprovado, ele se torna bacharel em Direito, porque se você se formar e não fazer a prova, e se você não passar na prova, você só é bacharel, tu não pode exercer a profissão, você tem que fazer parte. Eu falei: então, totaliza 5 anos aí. E o camarada estudando, pagando. E detalhe, o cara abriu uma empresa. Você sabe como é que abriu uma empresa? Você tem que ter CNPJ. Eu sei porque eu já abri empresa. Eu falei assim: não é uma coisa fácil não, porque eu pensava que era moleza. Não é moleza não, entendeu? Tem que ter contador, um monte de coisa. Aí eu falei assim: e detalhe, até gerar renda, né, de um dia para outro. Você não consegue renda do dia para noite. Então o cara penou estudando, aí depois teve que arrumar cliente, tudo isso. Então isso leva tempo. Se hoje ele logrou êxito, é porque ele fez por onde? Ele plantou e hoje ele está colhendo. O cara tem casa não sei aonde, já viajou. Aí eu falei: quando ele estava estudando, estava fazendo o quê? Jogando bola, vendo televisão,
Netflix, sei lá o que você estava fazendo. O tempo que ele gastou estudando, tu estava curtindo a vida aí, zoando, correndo atrás de bola. Então, se ele hoje tem o que tem, é porque ele fez por onde, então é mais do que justo. Se você quer ter o que ele tem, faça o que ele fez. Ou faça melhor que ele. Faça alguma outra coisa que dê um salário melhor. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, eu tenho que ter uma vida boa, uma coisa boa, sendo que a pessoa não fez. Então, Deus é justo. Você só vai ter aquilo que é justo diante de Deus. A salvação, ela é de graça. Agora, as coisas que você vai conquistar, não é não. E isso aí, tem que fazer a sua parte. Ah, não, Deus falou para mim que vai me dar uma casa, um carro, vai me dar isso e aquilo. Aí o cara pega uma rede, põe assim no quintal, deita, pega uma aguinha de coco, aí Deus, estou pronto. Meu filho, vai trabalhar, vai estudar. Ah, Deus, mas quem tu falou que vai me dar? Ah, uma melzinha chupeta, só na molezinha. Ah, meu irmão, vai lamber sabão, né? Tu tem que estudar, tem que se esforçar fazer a sua parte. Então, meu amigo, a consequência do que vai acontecer nesse período, para as pessoas que estiverem aí, para as pessoas verem que Deus é justo, que Ele ama, mas que o que a pessoa faz, se ela não der atenção e ela não seguir os caminhos de Deus da maneira que Deus ensina, há uma consequência. Que as pessoas pensam que pode fazer o que querem e que não há consequência. Então, voltando aqui para esse ponto aqui que a gente está estudando, capítulo 12, versículo 7, há uma guerra, Satanás é expulso, acredita-se que Satanás não tem mais acesso ao que ele tinha antes no período de Jó, ok? Não tem mais acesso lá, e acredita-se também que isso vai ser no período em que já começou o período da grande tribulação, na metade dos 3 anos e meio, tá? Para frente, porque começa dos 3 anos e meio para lá, entendeu? Ele vai cair na terra, se apodera do corpo do anticristo e se auto-intitula como Deus e começa uma grande perseguição contra a semente de Abraão, que é a nação de Israel. É assim que a gente acredita, é assim que eu acredito também, como a maioria de nós, entendeu? Então vamos continuar aqui. Ó, versículo 8. Mas não prevaleceram, nem se achou lugar no céu. Quer dizer, o diabo foi derrotado lá no céu e também vai ser derrotado aqui na terra. Ó, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás. Né, a palavra diabo vem do grego diabolos, significa mentiroso, né? Aqui. Depois eu explico sobre isso. Né? Satanás, eu já falei o que é, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Né? Remetendo àquilo que eu falei no começo, que ele foi lançado aqui para poder perturbar os moradores da terra. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava dia e de noite. Olha só que engraçado. Então, nesse período aí, fica claro em que Satanás não vai ter mais acesso a Deus, como acreditamos que já não tem, mas nesse período aqui, o diabo não tem mais poder nenhum, porque é uma derrota flagrosa, porque ele não tem como mais chegar diante de Deus para acusar. Por quê? Já houve um arrebatamento, agora as pessoas que estão fugindo dele, e as que vão fugir, que Deus vai ajudar, que vai ser a nação de Israel, e aqueles que estiveram com Israel, que no caso vai ser aqueles que se converteram a Jesus, a Yeshua, ok? E o que acontece? O diabo não vai poder fazer o que queria, como ele fazia no mundo espiritual. Agora o ataque já é um ataque mais direto. É uma coisa mais corpo a corpo. Entendeu? Porque mesmo que eu e você está em Cristo, a gente peca, a gente falha, a gente tem erro, só que a gente recorre a Deus, como está em João 1,7, se andarmos na luz como ele na luz está, 1 de João 7, e termos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Ele fala, filhinhos, não pequeis, 1 João 2. Mas se vós pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente o nosso, mas de todo mundo. Quer dizer, ele pagou, né, propiciar, quer dizer, ele pagou pelos nossos erros. Então, quando eu me chego a Deus, falo, Deus, pequei, me perdoe, falo, e me humilho e me arrependo, como eu falo sempre, o tishuvá, que dá do verbo hebraico chuve, que é voltar atrás, deixar de praticar, deixar de fazer. Então é genuinamente perdoado o meu pecado quando eu sou genuinamente sincero em me arrepender. Porque como é que eu sei que uma pessoa está arrependida? E Deus não precisa, como ser humano, avaliar, porque Deus vê além da aparência, sabe os pensamentos do coração, até antes de se informar os pensamentos. Então ele sabe se a pessoa está sendo sincera ou não. Porque eu não vou praticar de novo.
porque eu não vou tornar a fazer aquilo de novo. Porque se eu estou genuinamente arrependido daquele ato, o que eu vou fazer? Eu não vou querer praticar ele novamente, porque eu sei que aquilo vai gerar uma consequência negativa, eu sei que aquilo ali vai trazer algo que não é bom, algo que vai trazer uma consequência ruim. Então eu vou parar de praticar e vou fugir da aparência do mal. Eu quero citar aqui ver um detalhe nisso aqui. Quanto a arrependimento, a Bíblia fala para fugir da aparência do mal, Salmo 42:7. O que eu faço? Não tem como você lutar contra a tua carne no sentido físico. Não. Um exemplo. Assim que eu cheguei em Goiânia a primeira vez, não estou falando agora, que é a segunda vez que estou morando aqui. Eu morei aqui de 2009 a 2015. Fui para São Paulo, voltei e estou aqui de novo. Vai fazer 5 anos. Mas na primeira vez que eu morei aqui, eu conheci um amigo meu, um cara muito gente boa, pastor ele. A gente entrou aqui, aqui não tem trem, aqui tem um eixão, que é como se fosse uma espécie de trem, chamado de eixão, entendeu? E aqui em Goiânia é conhecida como a capital das mulheres bonitas. Você pode pesquisar, que realmente as mulheres aqui são lindas, são muito bonitas. Aí eu entrei com ele, sentamos no ônibus, aí não sei a gente estava indo, não sei o que fazer na época, não sei se a gente foi no monte, eu não sei, a gente foi fazer alguma coisa. Aí entrou umas mulheres que eu vou te falar, com aquela roupa bem assim, bem extravagante. Quando eu olhei de rabo de olho, vi que a mulher estava muito exposta. Sabe, o instinto humano, o instinto carnal do homem é o quê? Olhar, cobiçar. Oh, que mulher. Esse é o natural. Isso aí é fato. Aí eu me controlei. Eu falei, pô, vou me segurar. Olha, uma mulher bonita, com uma roupa gritante dessa, eu vou me segurar. Aí eu comecei a procurar olhar pro lado, para fugir o olhar. Quando eu olhei pro lado, ele estava do meu lado, ele estava bem assim, com os olhos assim, estatalado na mulher assim. Aí eu tomei um susto. Falei, pô, o cara é pastor, é casado. Eu tomei um susto. Eu fugindo para não olhar, e o cara com o olho assim, bem estatalado mesmo, assim, nem piscava, porque até que estava hipnotizado. Aí eu olhei assim para ele, assim, tipo assim, vai se mancar não, pô? Vai parar. Aí ele, ô Martim, vou falar para você a verdade. Eu já pedi perdão para Deus antecipado. Eu olho mesmo. Ainda mais pro bonito, eu olho mesmo. Falou desse jeito. Eu falei, rapaz, mas que isso? Aí ele, Martim, mas eu sei que é o diabo. E olhando, falei, rapaz, para de... Ele, diabo, mas ó o olho dele. Diabão, ó. Satanás, e ó, mas não tirava o olho do Satanás, né? Vai tomar banho, pai. Você tá de brincadeira comigo. E ficou olhando mesmo, até que a mulher desceu. Então, meu amigo, Jesus falou, eu já falei isso aqui, e tá calhando o que a gente está estudando, e sempre puxa uma pontinha. Mateus 26:41, Jesus falou, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pecado, carne é fugir. Não adianta o cara que vê uma mulher bonita e gosta de uma mulher, eu vou ficar aqui, Satanás, pode vir, não tem medo de você não. Meu amigo, tática de José, sai pela tangente, pé na estrada, foge bonito, porque se for tua praia tu vai cair. Então qualquer coisa que o atrai de forma veementemente, que atrai seu olhar, a tua alma, você vai cair, é um imã natural, porque a carne não está ela não está convertida, nossa carne não está convertida. Por isso que é um processo de santificação, ok? Então vamos lá. Dentro desse ponto aqui, como você pode ver, Satanás, ele não tem mais o poder, dentro desse período, de acusar os irmãos, de apontar os irmãos, porque ele já foi vencido, ele foi expulso daquele ambiente, expulso do local, e ele não tem mais acesso a Deus, nem no segundo céu. Então, ele está aqui com suas hordas do mundo espiritual, aqui no mundo, atuando e usando pessoas e havendo a grande tribulação. Vamos aqui para o versículo 11. Aqui. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Alguns estudiosos associam esse versículo ao que a gente estava falando na primeira interpretação, porque eles acham aí, ó, mas está falando que eles não amaram a sua vida, porque no período veterotestamentário que a gente chama, houve muita perseguição e muita morte, desde o período de Roma, do período do papado, ok? Não vou muito longe, não. Época da cortina de ferro. Depois você pesquisa aí, Richard Humbert. Ele foi um missionário que foi pego na Rússia, antiga União Soviética. Richard Humbert. Ele viveu na época da cortina de ferro, da antiga União Soviética. Ele foi preso e ficou 20 anos preso, se não me falha a memória, e lá quebraram as pernas dele, e ele pregava o evangelho, e ele sofreu misérias na prisão. Quando ele voltou para casa,
ele não conseguia mais ficar em casa. Ele foi e voltou para a prisão. Depois de dar uma pesquisada aí, tá? E outro camarada também que sofreu muita perseguição, isso eu estou falando do nosso século para cá, século 20, 19, 20, até o 21 que nós estamos, perseguição existiu, sempre vai existir. O que é Josué Erion, que fala seu testemunho sobre a Disney, não sei se tu já ouviu falar, Josué Erion, depois tu pesquisa aí. Então o que acontece? Sempre houve perseguição, e sempre vai haver perseguição, a morte. Então eles acreditam que isso está ligado aos cristãos que morreram toda aquela época até a época atual, com a perseguição também das nações muçulmanas, que matam, né? Se eles descobrirem que você tem uma Bíblia, eles te matam, não pode ter Bíblia em casa, não pode ler, em lugares onde o islamismo, cuja religião muçulmana é o islamismo, não pode ter uma Bíblia, não pode se converter, que a punição é a morte, ok? Então veja bem, essa é a interpretação. Não acho uma interpretação tão ruim. Só que quando você lê, você tem que interpretar a Bíblia como ela é. Como que de fato que a Bíblia está falando. Então você lê aqui o versículo 11, você diz: e os vencê-lo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amar a sua vida até a morte. Aí você lê Apocalipse 20, vamos lá, Apocalipse 20, versículo 4. Olha só o que Apocalipse 20, versículo 4 fala. É interessante isso, cara. Olha como é que bate, que a gente leu agora com Apocalipse 20, versículo 4. Ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí o versículo 11 fala que não amaram a sua vida até a morte. Aqui está falando da grande tribulação. Aqui está falando da perseguição das pessoas que vão pregar o evangelho, que vão se converter nesse período, dos desviados que vão se converter, porque não vai ter opção. Os que ficar na desviado vai ter que se converter, senão é marca da besta. Os que vão se converter nesse período e os judeus que vão estar pregando convertido ao evangelho, como eu te falei já antes. Então o que acontece? Esses que não vão aceitar a marca da besta vão ser degolados, vão ser mortos, porque eles vão pregar o quê? O sangue do Cordeiro e a palavra de Deus. E eles não vão poder amar a sua vida. Eles vão ter que entregar a sua vida como os apóstolos e os mártires fizeram durante o período da igreja até esse período aqui, que é o período da grande tribulação. Então, tudo indica que a interpretação mais coerente é que isso vai estar acontecendo no período dos 3 anos e meio conseguinte da grande tribulação. Beleza? Aí tá tudo ok? Tem nenhum passarinho dando trabalho, não? Não, já foi. Aí, show de bola. Ó, versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Olha só, a queda dele está clara, porque ele sabe que o final dele não tem julgamento. O final dele é lago de fogo e enxofre, já está determinado. Não vai haver julgamento para Satanás e seus demônios. É lago de fogo e enxofre. Então o que ele desce? Ele desce furioso e o objetivo principal dele é exterminar a nação de Israel. Por que ele quer exterminar a nação de Israel? Porque o descendente que esmagou a sua cabeça é um judeu. Ele é um judeu, ele é um israelita. Jesus é judeu e a nação dele é Israel. Então quem esmagou a cabeça dele foi um judeu, foi um israelita. Jesus é descendente de Davi. Davi é filho de Jessé o Belemita, de Judá. Então, quer dizer, quando ele vê Israel, para ele é uma ferida na alma. É uma ferida no calcanhar dele. É o calcanhar de Aquiles de Satanás. Porque Israel é a nação eleita por Deus, cujo qual Deus prometeu colocar na terra, colocou e cumpriu as profecias até então, de que Jesus viria, nasceria de mulher, nasceria sob a lei, cumpriria todas as profecias de Jesus até a sua morte, tudo se cumpriu. Então Satanás olha e vê aquilo e fica como mordido. Então a intenção de Satanás é varrer Israel do mapa para que as profecias futuras do reinado do Messias, aqui no milênio, para que o trono de Davi venha se assentar, o seu herdeiro, que no caso é Jesus, Yeshua, que vai vir como rei dos reis, que está acima de todos os reis, inclusive Davi, e Senhor dos senhores, que ele é Senhor sobre todas as coisas. Então se cumprir isso. Só que isso não vai acontecer, entendeu? Porque Satanás não vai conseguir o seu intento, ele não vai conseguir o seu êxito, beleza? Vamos continuar aqui? Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Ó, olha só. Quem ele perseguiu? Jesus
através de Herodes, usando as pessoas. E agora, ele vai usar quem? O anticristo, que ele vai usar o anticristo para perseguir quem? Israel. Israel. Porque para nós, lembrando que, para nós, a mulher, aqui figuradamente falando, é Israel. Então, aqui no caso, ele já vai estar perseguindo quem? A mulher. Isso, que no caso seria Israel. Na figura de linguagem é Israel. Ele vai estar perseguindo ela dentro desse período. Só que a perseguição, ela vai ganhar uma proporção interessante. Lembra quando nós lemos aqui no versículo, deixa eu ver aqui o versículo certinho, versículo de número 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentado durante 1260 dias, que no caso é 3 anos e meio. Então, aí é que entra o pulo do gato. O que seria esse deserto? Aí vem os estudiosos assim como eu. Por incrível que pareça, ali em Daniel 11:40, vamos ali em Daniel, livro de Daniel, capítulo 11, versículo 40. 40, 41 e 42. Olha só que interessante. Daniel 11, versículo 40, 41 e 42. Vou ler. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados. Mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Olha só, no período em que o anticristo estiver fazendo guerra, aqui está falando do anticristo, tá? Isso aqui que está falando aqui, que a nação do sul e a nação do norte, no versículo 40, vai lutar contra o anticristo. Então, veja bem como é que é interessante. No período da grande tribulação, vai ter nações que não vão aceitar o controle e domínio do anticristo, ok? Ele vai ter poder? Vai, mas vai ter nações que vai resistir a ele. Lembrando que ele vai vir sobre 10, vai destruir 3 e vai ficar com 7, que são as mais potentes, as mais poderosas. Mas vai ter nações que não vão aceitar o controle dele e vai fazer guerra contra ele. Só que, infelizmente, ou Deus quer assim, né? Felizmente, porque é Deus que quer, essas nações serão destruídas. Mas vai haver 3 lugares cujo qual o anticristo não vai ter acesso. Nenhum de nós, nenhum estudioso, que eu já pesquisei, nem eu mesmo sei, só Deus sabe, não vai ter poder nessa região. Essa região fica ao oriente, quer dizer, ao leste de Israel. Edom, Moabe e Amon. Você sabe quem é Amon e Moabe? Amon e Moabe são os filhos que nasceram do incesto de Ló com as suas filhas. Lembra? Capítulo 19 de Gênesis, destruição de Sodoma e Gomorra. Aí as filhas dele embriagou ele, aí falou assim, ó pai, acharam que não tinha homem, né? Acharam que não tinha acabado, aí nasceu Amon e Moabe. Então essa região, Edom, Amon e Moabe, no caso seriam primos de Israel, são vizinhos ali, fica perto da Cisjordânia, fica no oriente de Israel. Essas áreas aqui é um deserto terrível, mas por incrível que pareça, eu estava pesquisando, nessas épocas antigas, eles criaram meio de irrigação e tem casas, eles fizeram casas cravejadas nas montanhas, nas pedras. Tem como viver lá, e na época havia pessoas vivendo lá e tinha água e plantio, era uma civilização. Então acreditamos que quando isso acontecer, isso o quê? O dragão, nos 3 anos e meio finais, perseguir a nação de Israel, a nação de Israel vai fugir para o deserto, mas será o deserto de Moabe, Amon e Edom. E vai ficar ali escondidas, porque Satanás e o anticristo não vai ter poder de entrar ali. E é onde que entra uma coisa que eu já falei com você, que é até uma resposta que eu dei e eu posso falar novamente, que está em Isaías 63. Porque sempre os estudiosos, mas por que Isaías profetizou? Vamos lá, Isaías 63. Eu já falei, mas vamos lá. Olha só como é interessante isso. Isaías capítulo 63. Isaías 63. Olha como é que é interessante isso, ó. Este que vem de Edom,
Com vestido. Ó, isso. Quente que vendia o dom de Bojá, com veste extinta, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha na sua grandeza com força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como daquele que pisa uvas no lagar. Aí ele, eu sozinho pisei as uvas, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. Eu pisei na minha ira, esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou na minha veste e manchei toda a minha vestidura. Ele está vindo de Edom. Significa que ele desce ali para a batalha do Armagedon, que está falando já que ele desce para a batalha do Armagedon, que o povo vai estar naquela região ali. E no momento em que o povo for morto, as vestes dele vai ser salpicadas de sangue, que vai ser um exército numeroso. Então, quando o povo vê ele, vai falar, oi, por que tua veste está salpicada de sangue? Porque ele pegou e destruiu os exércitos do anticristo na batalha do Armagedon. Aí aqui é a resposta, porque eles vão fugir para o deserto, porque eles não vão resistir, como está em Zacarias capítulo 14, que metade da cidade vai ser tomada. E aí o pessoal que está resistindo ele, o exército, vai fugir, porque não vai ter como. Aí entra o que está em Zacarias 12:10, que Deus vai enviar um espírito de graça e de súplica, e eles vão clamar a Deus, só que eles vão esperar todos menos Jesus. Eles vão esperar todos menos Jesus, que vai ser um dia glorioso, porque vai ser um dia de que o véu da nação vai cair e o povo vai ficar envergonhado. Por isso a Bíblia fala que eles vão chorar. Que Jesus vai descer, como está em Apocalipse 19, versículo 11, que nós já estudamos, com a igreja, a igreja que vai descer com ele, e ali vai haver a batalha, e aí o povo vai dizer, quem é esse que tem? Quem é esse aí que está com os cravos na mão? Quem é esse que está com os cravos na mão? Que cravos são esses? Zacarias 13:6, nós já falamos. Aí Jesus vai falar, esse escravo foi vocês, meus amigos, que enfiaram em mim. Esse escravo foi feito na casa. Ele vai falar, foi feito na casa dos meus amigos. Quer dizer, foi quando eu desci aqui e vocês me deram chibatado e finalizaram me cravando numa cruz. Aí eles vão pensar, pô, mas você era um impostor, nossos pais falaram que você era um mentiroso. Eles disseram que não, o tempo todo o Machia estava com vocês, o tempo todo o rei estava aqui, o rei entrou em Jerusalém, mas vocês me rejeitaram. E esse mico que eu acabei de matar, que eu destruí aqui com o sopro da minha boca e seus exércitos, por isso que eu estou todo ensanguentado, eu vim para... Aí vai começar uma choradeira, vai chorar, vai ser um chororô, porque vai bater um arrependimento, uma amargura, que eles vão entender que eles erraram e erraram feio. Mas tudo isso é para se cumprir a profecia. Então olha só como é que eu falo, eles fogem, eu estou falando para você da interpretação que nós temos, que bate realmente o que a Bíblia diz. Você está entendendo agora? Veja como é que isso tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Vê que não há incoerência alguma. Por quê? Porque... Vai pulando de um livro para o outro, vai fazendo sentido, cada parte. Isso. Vai encaixando. É isso que eu estou falando. Corretíssimo. É por isso que tu vai virar um teólogo, pô. Tu vai me substituir, pô. Eu vou sair, vou fazer igual a Elisa e vou deixar a capa. Vai ficar a capa aí, tu leva... Eu vou subir. Não, tô brincando, a gente tem que subir junto, né? O arrebatamento é para todo mundo. Então, meu jovem. Então, voltando aqui, tirando a brincadeira, o que vai acontecer? É isso. Nós acreditamos que quando houver essa perseguição, esse massacre, eles vão fugir, vão ficar ali, de uma certa forma, protegidos de uma forma miraculosa e sobrenatural, porque o anticristo não vai ter acesso a essa parte aqui, não sabemos como, e realmente não é explicação, a gente não sabe explicar, e eles vão ficar se escondendo ali, vivendo ali, em fuga, e quem tiver com eles, aí o Mashiach vem, vence, e Jesus, no caso, né, Jesus vem, vence o anticristo, vence os exércitos, suja suas vestes de sangue, e ele vai vir da onde? De Edom, onde o povo, Edom, Moabe, Edom, Moabe, meu Deus do céu, deu branco agora, deixa eu olhar em Daniel 11, falar o nome certinho, Edom, Moabe, Edom, Moabe e Amon, pronto. Que são naquela região ali que vai estar protegido. Então Jesus vai vir cumprir a profecia certinha e vai ficar lá e vai salvar o povo e vai começar o milênio. Mas vamos continuar aqui que eu não quero parar no milênio. Eu quero continuar falando sobre esse assunto aqui, entendeu? Eu não quero falar sobre o milênio, já falamos. Ó, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E aí?
O que é um tempo? Eu já falei sobre isso. Tempos e metade de um tempo. O que é, Henrique? O que seria tempos, tempos e metade de um tempo? Já Tempos. falei sobre isso. Tempo. Agora não vem a memória, não. 3 anos e meio. Isso aí. Mas Isso aí, eu fiquei com medo de chutar e não sei isso aí. Eu ia falar, não acho tem que é os 3 anos. problema. É os 3 anos e meio que vai ter a fase da tribulação, né? Isso, da grande tribulação. Que é 7 anos dividido antes, 3 anos e meio. 3 anos e meio para cá, 3 anos e meio para lá, que vai estar o totalizado de 7. Aqui estamos falando dos 3 anos e meio para frente, que é da perseguição mesmo que vai ser imposta. Então aqui tempos, batendo, olha só, está tudo batendo, sempre 3 anos e meio. Ok? Então, ele está perseguindo, só que eles ganham asas. Por que asas como de águia? Isso é uma figura de linguagem. Que a nação de Israel vai ter uma capacidade de fugir para lá de maneira rápida. Porque a asa vai dar mobilidade e agilidade para eles fugirem. Quer dizer, vai ser uma fuga rápida para não serem destruídos. E ali vão ficar sendo sustentados e vão estar longe dos olhos da serpente, no caso do dragão, que é Satanás. Lembrando, eu quero falar algo para você interessante. Nós falamos a serpente. No português, nós usamos o termo no feminino, a serpente. Sendo macho ou fêmea, a gente fala a serpente. Que tem a serpente macho, a cobra macho. Está no feminino. Só que no hebraico, não é assim. No hebraico é o nahash. É no masculino. A gente não fala a serpente. Se for falando no hebraico, é o serpente. Que é o serpente. É o nahash. Em hebraico é nahash. Então seria a serpente. Nós vamos aqui em português a serpente. Mas no hebraico é o nahash. É o cobra. É o serpente. Interessante, não? Então vamos lá. Entendeu, né? Para você ver. Até nisso aí é um detalhe importante. O nahash. O serpente. Dá origem verdadeiramente por que está falando, né? Que no caso de Isso mesmo. O que realmente ele é. O nahash, não é a serpente. É o nahash, é o serpente. É o que ele é de fato. Tá entendendo? A sua origem original. Vamos lá. Ó, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente se fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O que significa? Que os estudiosos acreditam que quando Israel fugir, durante o período da grande perseguição que o anticristo vai impor sobre ela, que o dragão vai... Toda essa força espiritual do mal vai estar atacando Israel, ali, ele não vai usar... O cara falou interessante, né, os estudiosos. Tipicamente o dragão lança o quê? Fogo da boca, né? Só que aí o dragão aqui lançou água. Interessante. Lembrando que aqui é uma linguagem figurada. Não, a gente não pode levar no literal como se fosse uma espécie de Dragon Ball Z, que a pessoa lança energia. Não, é como se fosse um jogo de videogame ou um desenho animado. Aqui é uma figura de linguagem, aqui é uma representação. Quando fala de água, você vai ler na Bíblia, que nem no Apocalipse 13, diz que viu uma besta que surgia do mar. Eu já falei sobre isso, só vou dar um exemplo. Na figura de linguagem, a interpretação quando fala de mar, fala de nações, povos e línguas, e tribos. Quer dizer, nações, que o mar, né, é vasto, fala de nações, povos de todo o mundo. Então acredita-se que o dragão aqui no caso Satanás, usando o anticristo, ele não vai usar violência, assim, brutalidade a princípio. Ele vai usar persuasão política. Ele vai começar a tentar dissuadir isso, fazer o povo, ó, Israel tem que ser varrido do mapa, Israel é nosso inimigo, Israel não quer me adorar, Israel vai começar a usar água, só que a terra vai engolir. O que significa isso? Que Deus vai usar algum meio religioso, que água é o político. Lembra que eu te falei? Poder político, e a terra é o poder religioso. O que acontece? Deus vai criar algum meio de bloquear esse ataque espiritual e vai tentar... Deus vai fazer, ele vai tentar, no caso Satanás, mas aí Deus vai fazer alguma forma em que aquilo que ele vai fazer vai ser neutralizado e Israel vai conseguir suportar essa perseguição durante os 3 anos e meio até a vinda do Mashiach. Que olha só, meu irmão, se você parar para analisar, o anticristo perseguiu uma nação
durante 3 anos e meio, não é pouco tempo não, meu amigo. No caso, isso tudo que o anticristo vai estar fazendo, vai estar valendo para todas as nações, né? Ele vai perseguir todas as nações, aonde tiver crente, tiver coisa, ele vai estar perseguindo. A gente fala Sim. Israel porque o foco é Israel, mas a crente no mundo todo. Isso. Então, aí o mundo todo ele vai estar sendo perseguido. Isso, mas o foco principal vai ser Israel. Você falou bem correto. Onde tiver uma pessoa convertida, um judeu convertido, porque o que vai acontecer? Israel, nesse período, vai ser o foco de tudo. Porque o templo vai estar lá. Lembrando, ó, depois... Glória a Deus. Sabe o que os estudos do Rabino estavam falando? O Rabino estava falando que... O Rabino estava falando que basta... O Rabino estava falando basta eles conseguiram... Não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Ei, está me ouvindo? Está me ouvindo? Está baixo aí, eu não estou te ouvindo direito não. Está me ouvindo bem? Aqui está alto. O meu volume está alto. Deve ser da internet, na hora que travou. Aham. Eu estou te ouvindo baixinho, mas você está me ouvindo bem, né? Então, eu vou continuar. O que acontece? Nesse período aí, o Rabino já falou que só está esperando ser dada a ordem para eles poderem reconstruir o templo, porque já está tudo pronto, ok? Novilha vermelha, os descendentes de Levi, que sacerdote tem que ser levítico, todo o treinamento já foi dado para a geração de como era feito os sacrifícios na época de Moisés, na época de Salomão, que primeiro foi o tabernáculo, depois veio o templo com Salomão, beleza? Começou no tabernáculo. Então, assim, toda essa questão, já está tudo pronto. O que acontece? Eles já estão criando trem para as 70 nações que vão ter que subir lá. Na verdade, há 193 nações. 193 nações no mundo, catálogo tida como nações. Só que, segundo eles, pela Bíblia, os rabinos, são 70 nações que vai ter que subir lá para adorar. Mas, catalogada, são 193 nações. Ok? Você pode pesquisar depois. Então, enfim. Então, já está tudo pronto para que venha acontecer isso. O terceiro templo ser reerguido. Então, o que acontece? O foco do mundo, após o arrebatamento, é Israel. Total é Israel. Vai haver perseguição, como você já falou, como a gente já conversou, você falou, foi bem posta, é verdade. Só que o foco principal é o judeu. Por quê? Porque o ódio de Satanás, do anticristo, vai ser exterminar, porque ali, Israel é a única nação que é declaradamente crê só num Deus. Só existe 3 religiões monoteístas no mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O islamismo é Alá, como você já sabe, Maomé é seu profeta, que não é o nosso Deus. O cristianismo, os judeus ortodoxos não aceitam Jesus, porque eles não acreditam que Jesus possa ser Deus, porque para eles não tem como um ser humano se autotitular Deus, que para eles Deus não tem como habitar num corpo humano. Ok? E essa é a grande dificuldade deles. Jesus veio como homem, mas Jesus era Deus. E eles não acreditam que Deus possa habitar num corpo humano. Eles não entendem esse mistério. E aí, quando a Igreja Católica foi fundada, ela, na verdade, ela foi fundada em 308, mas no Concílio de Nicéia que ela foi lançada para todos, no ano 325, ok? Pelo imperador Constantino, ok? Que eu não vou entrar no mérito de explicar sobre isso. A gente pode marcar uma aula para falar sobre a Igreja Católica um outro dia, tá? Mas não vou entrar no mérito. Então, o que acontece? No Concílio de Nicéia, no ano 325, a Igreja Católica, né, tomou proporções para o mundo todo. Então, aí veio a questão da Trindade, que eles fizeram a questão Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí você vai ler ali o chamar Israel, que está no capítulo 6, a partir do versículo 4, que chamar Israel significa ouve Israel, do hebraico. Chamar Israel, ouve Israel, que é a oração do chamar Israel, capítulo 6, 4 diante ali. Ouve a Israel, o seu é o único Deus. Ok? Então, o que acontece? Chamar Israel, Elohim, Erhat, o Senhor é um. Ok? O que acontece? Como é que ele vai entender que Deus é um, aí chega o camarada e fala que há um Deus trino?
Eles que têm uma mentalidade que não foi aberta para compreender o que é Deus Pai, Deus... Entendeu isso? Então, assim, eles têm essa dificuldade de entender que Jesus era o próprio Deus. Então, aí vem um anticristo. Tomado, fala assim, Satanás fala, ó, eu sou Deus. Aí vai falar, não, você é um pilantra, você é um canalha. Aí vai começar a perseguição, porque o centro de Israel, Jerusalém, vai ser o foco de tudo no período em que houver essa batalha, que houver essa luta espiritual e física para os filhos de Deus sendo perseguidos por Satanás. Então o foco principal, deixando bem claro, vai ser os cristãos em todo o mundo, mas a meta principal é a destruição total de Israel. Porque Israel vai ser o palco da vinda do Messias. Porque, a princípio, qual é o foco? Qual é o mistério que foi revelado? Que eles não sabiam, os profetas. A igreja. Você vai ler na Bíblia, a igreja não foi revelada para Isaías, para nenhum dos profetas. Paulo fala que nós fomos um mistério oculto que foi revelado por Deus nesses últimos tempos. Nós fomos revelados porque não havia conhecimento de profeta algum que a igreja ia ser gerada, que a igreja existia. Nós estamos nesse período como igreja. A igreja não foi revelada aos profetas. Você entendeu? Então nós fomos oculto o mistério que Paulo fala que foi revelado, que é o mistério da graça. Entendeu? Então, após o arrebatamento da igreja, quem se torna o ponto principal para... Tanto é que o anticristo vai fazer um tratado, vai ser que o Satanás vai querer isso, é Israel. Então, assim, vai haver a perseguição? Vai. Mas deixando bem claro que o foco principal é a destruição total de Israel. Quando você vai ler na história, o Rick, você vai ver que Hitler tentou matar o máximo de judeus que pôde. Hitler matou aproximadamente, ele matou mais, mas catalogado, conhecido, ele matou nos campos de concentrações 6 milhões de judeus. Depois você vê o filme, não sei se você viu, A Lista de Schindler. Você pode, é um filme grande, não sei se você já viu. Depois você manda escrito para mim lá, que assim eu vou mandar. Esquecendo. Então, A Lista de Schindler. Aquilo não foi um filme, foi um filme baseado em fatos reais, aconteceu de verdade. O camarada gastou a riqueza dele todinha comprando trens lotados de judeu para eles não morrerem nos campos de concentração. Das mais diversas formas que você imaginar que ele matava judeu. Independente de ser homem, mulher, criança, adulto, era um ódio terrível. E é esse ódio que Satanás nutre, porque Adolf Hitler, ele era um adepto do ocultismo, tanto tem um livro chamado Quase Anticristo, de um escritor que já faleceu, não só um escritor, um conferencista, que faz parte do Chamado da Meia-Noite, chamado Dave Hunt, eu acho que ele morreu em 2016, ele tem um livro chamado Quase Anticristo, ele fala de Hitler, que Hitler foi uma pré-figura de como vai ser mais ou menos, que ainda o anticristo vai ser bem pior do que Hitler, Stalin, Mussolini, Nero, Mao Tse Tung, todos esses ditadores que tiveram tudo junto, unidos, entendeu? Ele vai ser muito pior, vai ser muito cruel. Então, o que acontece? Você vai ver, ele era adepto do ocultismo, ele diz no livro que ele da cama ele via, os demônios falavam com ele, os espíritos falavam com ele. O nome do livro é o Quase Anticristo. Dave Hunt, eu vou ver se eu acho, na internet você faz uma pesquisa, eu escrevo para você pesquisa. Eu já li ele, acho que foi em 2006, por aí, acho que foi em 2006. É um livro muito bom. Então, meu amigo, você vai descobrir que o alvo principal de Satanás, além dos cristãos, porque a igreja já subiu. A igreja subiu. Lembrando que quando a igreja é arrebatada, o período da graça acaba. Aí o pessoal, mas vai haver conversão? Sim, vai haver conversão. Mas as pessoas vão ter que morrer para ser salvas. Não vai, depois do arrebatamento, não vai ter outro arrebatamento. É só um arrebatamento. É só um arrebatamento. Não tem outro arrebatamento. Entendeu? Que o arrebatamento, quem ficou aqui desviado, já não tem... mas pode, mas já era. A era da igreja acaba. A era da graça acaba. Mas mas a pessoa vai morrer, tá claro aqui que a pessoa vai ter que dar a vida, ou suportar perseguição de 7 anos, tu imagina, 7 anos fugindo aí, aí tem que beber água, como é que vai beber água, vai ter que pular no mato, vai viver uma vida aí, igual aqueles filmes, tipo o filme Predador, só você imaginou, vai ser tipo o filme Predador, entendeu? O cara fugindo para não morrer o tempo todo. Pega aqueles presidiários pra e joga lá dentro daquela mata, lá na ilha, lá, pra eles poderem sobreviver. Ué, vai ser
mais ou menos isso, aquela perseguição ferrenha. Lembrando que eles vão ter alta tecnologia a favor deles, infravermelho, 5G, não vai ser só um corpo a corpo, não. Tem exoesqueleto que já foi criado, armaduras que o exército tem, que facilita a mobilidade. Há uma série de fatores, drones que vêm, que dão um tiro, drones que têm pólvora, que é uma espécie de dinamite que bate na pessoa, que tem inteligência artificial, vai estar sendo controlado, vai ter um ser humano, vai ter uma inteligência interagindo, que o anticristo vai estar controlando tudo isso, porque ele não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar, então ele vai usar a internet, ele vai usar a tecnologia 5G. Então você vê, vai ser uma série de fatores, mas o alvo principal é Jerusalém, é Israel. Lembrando para vocês, deixando bem claro, por quê? Porque é dali que surgiu, ali que está o foco da onde Jesus vai voltar com a igreja, porque ali é o centro do mundo, vai ser Jerusalém. E o povo judeu, cujo qual o próprio apóstolo Paulo fala, que deles são alianças, deles são as promessas, deles vieram os patriarcas, e Jesus era judeu. Jesus vai voltar para governar como descendente de Davi, no trono de Davi, para cumprir a profecia, ok? Como rei dos reis e senhor dos senhores. Então, assim, a morte vai ser a perseguição fatal e letal nesse período. E eu fico pensando, ai das pessoas que estiverem aqui nesse período. Eu fico pensando, ai das pessoas que estiverem aqui. Porque vai ser um período de muita dor, muita angústia. Tanto é que Jesus falou que não houve e não haverá que nem aflição tão grande como vai ser nesse período. Falou que nunca houve aflição, nem haverá, igual vai ser no período da grande tribulação. Eu fico imaginando, cara, muitas pessoas, quando a gente vê assim, quando passa por uma certa situação ruim, por uma certa dificuldade dentro dos seus lares, elas entram em desespero, só falta sair para roubar, furtar os mercados. Imagine naquele grande dia, cara. Muitos ali vão perder a sua salvação porque vão aceitar a marca do anticristo, porque ele não vai suportar a fome, não vai suportar aquela batalha que eles vão passar ali, sofrer ali. Sem zoeira. É o que eu fico imaginando, é isso aí. E inclusive até muitos crentes mesmo, muitos crentes que a gente vê quando entra na tribulação, eles ficam doidos, ficam atribulados, e quando eles vê que não tem comida para poder ter acesso a um supermercado, ou aceita a marca do anticristo, ou vai ter que ficar com fome, os filhos querendo comer, eles não vai conseguir não, vão perder a salvação por causa disso aí. É fato. Vamos concluir aqui, Henrique. Versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Entendeu? O dragão, ele irou-se contra a mulher. Como eu já falei, alguns estudiosos acreditam que é a igreja de todos os tempos e a perseguição que existe até hoje dos cristãos, dependendo do lugar, da região. E nós acreditamos que a mulher não é a igreja, acreditamos que a mulher é o Israel mesmo, a nação de Israel, e diz que o dragão ele fez guerra à semente. A semente de quem? A semente de Abraão. Nós não somos judeus, nós somos goim, nós somos gentil. Hebraico é goim, ok? Nós somos gentios. E nós fomos enxertados, está lá no capítulo 11, que fala sobre isso, e o capítulo de número 9 de Romanos. Nós somos jambuzeiro bravo. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós fomos enxertados em Israel. Nós somos um Israel espiritual. Somos descendentes de Abraão pela fé. Mas por sangue nós não somos. Porque nós devíamos de ser judeu. Nós não somos judeu, então nós somos descendentes de Abraão pela fé. Fazemos parte da mesma família. Porque quem crê em Jesus pode ser de qualquer, se torna filho de Abraão, filho na fé, filho de Deus, filho de descendente de Yeshua, né? Herdeiro de Deus. Então o que acontece? Os que guardam o mandamento. Quem é que guarda o mandamento? Quem é que guarda os mandamentos, a lei? O povo judeu. Mesmo eles não sendo cristãos, eles já guardam o mandamento. Eles só não creem em Yeshua como Senhor e Salvador, como em Jesus. Ok? E agora que tem o testemunho de Jesus. Por quê? Já vai juntar eles convertidos, agora Jesus, junto com os cristãos que se converteram e os vigiar. Os cristãos que vão se converter e a galera que ficou, que vai estar realmente, que realmente está com eles. Quem ficou e se converteu, junto com o judeu, vai ser judeu convertido, e
pessoas que não são cristãos convertidos, juntamente lutando, juntamente sofrendo e perseverando na luta contra o anticristo. Quer dizer, porque eles vão guardar o mandamento, que são os judeus, e aqueles que têm o testemunho de Jesus. Cristãos que eram desviados, que realmente agora voltaram para Jesus de corpo e alma, e aqueles que ouviram a palavra, quer seja de judeu ou de cristão que era desviado e voltou 100% a Cristo. Então, quer dizer, são essas duas esferas. Desviado que realmente se converteu, porque não vai ter outro jeito. Aqueles que não eram cristãos, que se converteu sendo judeu ou não judeu, porque vai ter judeu. Judeu, na grande maioria, não é convertido ao cristianismo. E pessoas de outras religiões, ou pessoas até mesmo que não têm religião nenhuma, que não creem em Jesus, que também vai se converter. De outras religiões e aqueles que não... ateu, vou botar assim, que vai se converter. Então vai juntar desviado, que vai se converter de verdade, que vai pregar para judeu, que vai se converter de verdade, e que vai pregar para de outras religiões, e ímpios, que vão se converter, vai juntar essa galera todinha, e vai ali resistir, e vai ali ser perseguido, e vai ali perseverar, mas vai ter que dar vida para poder chegar no céu. E aqueles que superar, que vão fugir para essa região de Edom, Moabe e Amon, que a maioria vai ser judeu, vai estar lá, que a Bíblia deixa bem claro isso, que a maioria que vai estar lá escondido vai ser judeu, entendeu? Aí, Yeshua volta. Agora, a grande questão aqui que quando eles chamarem, engraçado, né? Até para isso Deus ajuda. Você vai ver que em Zacarias 12:10, como já falei, Deus vai enviar o Espírito de graça e de súplica para os judeus, e os judeus vão clamar a Deus, e Deus vai ouvir, e Jesus vai descer, que Jesus é Deus. Juntamente com a igreja, com os cristãos e com os anjos, vamos descer montados em cavalos brancos. Jesus vai em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, fala que o Senhor aniquilará o iníquo com o sopro da sua boca e o esplendor da sua glória. Assim, aí Apocalipse fala que vai vir uma espada da sua boca que vai matar o iníquo, que é o anticristo e o falso profeta. E os exércitos que vão estar lá lutando contra ele. Beleza? Agora tenta imaginar, quando Jesus voltar e for for salvar o povo de Israel, que vai estar clamando por ele, que a gente já falou sobre isso. E a Bíblia fala, nesses dois aspectos, que ele vai ser pelo esplendor da sua glória e pelo sopro da sua boca, e João fala que é uma espada, eu fico imaginando a aparição de Jesus, esse momento do retorno dele para salvar o seu povo. A Bíblia fala em Zacarias que aquele dia não vai ser nem tarde nem manhã, porque o tempo vai se estender. Fala que quer dizer, vai ser um tempo que o lápis, que é como se a noite vai virar dia. O tempo parece que não vai acabar nesse dia, vai ser um dia estendido. Aí vai aparecer. Agora tenta imaginar um relâmpago bem forte, porque só a luz que vai aparecer, a palavra manifestação no grego é epifânio. Tá? Epifânio vai ser epifânio da sua parousia. Parousia quer dizer a sua glória. Em grego, entendeu? Quer dizer, tenta imaginar aquele relâmpago, quando aquele relâmpago que fica aquele clarão no céu que chega a dar aquele medo. Agora tenta imaginar quando Jesus voltar, vai ser cara, vai estar todo mundo de branco, montado em cavalo branco. Vai estar eu, você, a galera todinha que está lá, que era fiel a Deus, que subiu, que está com Cristo, que passou os 7 anos lá, participando das bodas, recebendo os galardões, descendo, Jesus cheio de coroa na cabeça, veste salpicada de sangue, vindo ali para salvar o seu povo, e aquele clarão. A Bíblia fala que só o clarão e o sopro, a espada, João, vai destruir o anticristo dos exércitos. Quer dizer, não sei se vai ser uma espada. João diz uma espada, já Paulo fala que vai ser o sopro da sua boca. Não sei se o sopro que ele viu, João já interpretou uma espada, eu não sei. Só sei que fala que vai o esplendor e o sopro ou a espada. Mas para mim tanto faz, destruindo eles, para mim está ótimo. E aí vai destruir tudo aquilo ali e vamos entrar no reino milenal, como já foi falado no estudo. Aí quando Jesus pisar, eu fico pensando, quando ele pisar o pé, e a gente vai estar vendo tudo que a gente está estudando aqui, a gente vai estar vendo ali pessoalmente. A gente vai estar pessoalmente vendo aquilo ali acontecer. Tenta imaginar isso. Tudo que a gente está falando aqui, a gente vai ver ao vivo e a cores. A gente vai estar lá. E aí vamos ver...
e vão, puxa, tudo que eu estudei, tudo que eu... Caramba, eu tô aqui do lado dele. Imagina isso. Você vê e viver tudo do lado certo. Quem estiver do lado errado, meu amigo, já era. Agora, quem estiver do lado certo, é que nem o louvor da Rose Nascimento, é só alegria. Vai ser só alegria. Entendeu? Você pensa. Então, meu amigo, como eu já estou te falando, essa é a questão. Tudo finaliza, tudo se contextualiza do nosso estudo com o retorno de Jesus e o seu governo no seu milênio aqui. Tudo se resume com o retorno de Jesus. O resumo de tudo é que Jesus volta, a igreja sobe e nós descemos com ele para governar juntamente com o povo escolhido, a nação eleita que é Israel. Então nós vamos fazer parte como herdeiros de Deus para governar com Cristo aqui na glória. É por isso que ele fala que ele separou para ele reis e sacerdotes. Por que reis e sacerdotes? Porque quando a gente desce no milênio, a gente vai ter que governar nações, que ele vai separar para governar nações, e vai ter aqueles que vai estar lá dentro do templo, que é o templo que o anticristo vai entrar e dizer que é Deus, agora já é o anticristo destruído, vai estar lá dentro, fazendo o que os sacerdotes faziam. Só que a Bíblia fala reis e sacerdotes, quer dizer, a gente vai governar como reis e sacerdotes no reino milenial. Quer dizer, aqueles que foram escolhidos por Deus vai governar nações, segundo o que ele achar que deva ser, e aqueles que ele escolheu para ser sacerdote vai governar, vai ter poder de sacerdote no reino milenal, lá no templo, em Jerusalém,